Todos estamos dando início à última aula da disciplina de Gênese, Morfologia e Classificação dos Solos deste semestre 2020.2. Já estudamos aqui todas as 13 ordens de solos do Sistema Brasileiro de Classificação de Solos e agora, nesta última aula, encerrando o conteúdo programado da disciplina, nós vamos falar sobre os domínios pedobioclimáticos do Brasil, os solos dos domínios pedobioclimáticos do Brasil. O grande geógrafo brasileiro, Aziz Absaber, que é a maior autoridade em geografia física do Brasil, ele tem classificado o território brasileiro em principalmente 6 domínios morfoclimáticos, eles chamam lá na geografia morfoclimáticos, muito com base na geomorfologia, no clima, na vegetação, na fitogeografia, mas aqui nós preferimos seguir essa nomenclatura de domínios pedobioclimáticos. Pedos vem de solo, um prefixo grego que significa solo. Então, aqui, a nossa ênfase não será na botânica, e nem muito assim entrando na geomorfologia. A gente vai falar também sobre geomorfologia, porque tem muita importância e correlação com o solo, mas vamos falar principalmente sobre os solos desses 6 domínios pedobioclimáticos, que são os domínios da Amazônia, semiárido brasileiro, onde se situa aqui a nossa universidade, o domínio dos mares de morros florestados, o domínio pedobioclimático do Cerrado, o planalto das araucárias e as pradarias mistas, ou os pampas gaúchos. Então, esses 6 são os mais importantes, principalmente vamos enfatizar os 4 primeiros, Amazônia, semiárido, mar de morro florestado e cerrado. São os que a gente vai mais enfatizar nesta aula de hoje. Muito bem, em relação ao domínio pedobioclimático da Amazônia, vocês podem observar aí nessa figura desse mapa do Brasil, que ele pega aí quase toda a região norte, tem uma parte aqui em cima do centro-norte de Roraima, que tem uma vegetação bem diferente, tem um clima diferente. Então, essa região centro-norte de Roraima, ela não pega essa área da Amazônia, já é uma área diferente, transicional, tem muita vegetação de cerrado aqui, e tem alguns lugares até que tem solos afetados por sódio. Então, o grande domínio pedobioclimático da Amazônia é aquele de maior extensão, é o que tem maior área geográfica, e na Amazônia a vegetação predominante é a floresta equatorial, equatorial porque está muito próximo lá à linha do Equador, E o clima da região amazônica é um clima quente e úmido. Então, esse clima quente e úmido, esse clima tropical quente e úmido, você sabe que favorece a atuação intensa do clima e dos organismos no intemperismo dos minerais das rochas, como também na pedogênese, na formação dos solos. Os 5 fatores de formação do solo são clima, organismos, material de origem, relevo e tempo. E dentro do componente clima, a temperatura e a umidade, temperatura e quantidade de chuva, a temperatura elevada associada à alta precipitação pluvial, favorece muito a atuação do intemperismo e dos processos pedogenéticos. Então, isso leva à formação de solos bastante desenvolvidos, leva à formação de minerais bastante intemperizados nos solos. Os solos da Amazônia são solos bastante lavados, bastante lixiviados, por causa dessa atuação intensa dos processos de intemperismo e de pedogênese, de modo que leva à formação de solos pobres
em nutrientes, solos pobres em nutrientes. Na Amazônia, devido à grande quantidade de rios você tem uma diferença muito grande, né, de terras baixas e terras altas. As terras baixas, elas vão ficar às margens dos rios, dos igarapés, né, daquelas áreas alagadas. Então, são terras baixas, onde você vai ter aí uma ocorrência de gleisolos, né, que são solos de baixa drenagem, de drenagem deficiente, solos com potencial redox baixo, redução de ferro 3 para ferro 2, tem também bastante plintossolos, que já pega assim numa posição mais intermediária. Os plintossolos já ficam mais altos, na posição mais alta em relação aos gleisolos, porém, numa posição, numa topografia mais baixa em relação aos latossolos e argissolos. Os latossolos e argissolos são os solos predominantes na região amazônica. Os latossolos e argissolos, como vocês já viram, vamos dizer assim, as duas ordens de solo que são conhecidas como tendo assim a maior grau de desenvolvimento pedogenético, maior atuação do intemperismo e da pedogênese. Então, são esses os principais solos que ocorrem na região, e você percebe que os solos, né, da região amazônica, principalmente os latossolos e argissolos, eles ocorrem principalmente os amarelos e vermelho-amarelos. Então, a gente viu na ordem dos latossolos que você tem lá os latossolos brunos, amarelo, vermelho, amarelo, vermelho. Então, lá na Amazônia, você não tem muito latossolo vermelho, é mais latossolo amarelo e vermelho amarelo. Esses solos, eles têm baixos teores de ferro, isso de modo geral. É claro que em alguns locais da Amazônia, mais localizados, você tem até mina jazida de ferro, mas em relação aos solos, você tem, de modo geral, solos com baixos teores de ferro, baixa CTC, característico aí de uma mineralogia mais caurinítica e oxídica na fração argila, pequena quantidade de cargas negativas, tem bastante alumínio nesses solos, muitos deles são álicos, né, porque tem o processo de intemperismo, a latolização, como também na podisolização, leva aí a lixiviação de sílica e metais alcalinos e alcalino-terrosos. Então, cálcio, magnésio, potássio, sódio, que formam aí as chamadas bases trocáveis, elas são lavadas e lixiviadas durante o intemperismo e a pedogênese por causa da alta quantidade de chuva da região. Regiões chuvosas, regiões que chove muito, leva à formação de solos mais profundos, mais desenvolvidos, e o intemperismo é mais intenso. Então, com essa lavagem e lixiviação de bases, de metais alcalinos e alcalino-terrosos, os solos terminam sendo distróficos, com baixa saturação por bases, e alta concentração de alumínio. Então, eles ficam álicos, essa expressão álico significa saturação por alumínio elevada, e também são pobres em fósforo. Aliás, pobreza em fósforo é o que existe de mais comum em todos os solos do Brasil. Em todos os solos, independentemente do domínio pedobioclimático, de forma generalizada, nós temos pobreza de fósforo em nossos solos. Aqui e acolá tem algumas regiões, alguns solos, onde você tem teores elevados de fósforo, mas são pequenas áreas, na grande maioria, você tem solos pobres em fósforo. Os latossolos e argissolos amarelos da Amazônia, a semelhança daqueles dos tabuleiros costeiros, depois nós vamos ver aí os tabuleiros costeiros, essa região aí da Mata Atlântica, né, que fica bem próxima ao litoral. Esses solos, muitas vezes, apresentam um adensamento subsuperficial no horizonte B, dificultando aí a penetração de água e de raízes
nas camadas mais inferiores do perfil do solo. E esse adensamento se dá muito por causa da presença da caulinita, né? Caulinita e goetita, mas principalmente caulinita, que é o mineral predominante na fração argila de latossolos e argissolos, e nesse caso, alguns solos da Amazônia, como também alguns dos tabuleiros costeiros, aqui do litoral nordestino, eles têm esse adensamento subsuperficial, né? São coesos, a gente já viu nas ordens de solo que tem alguns solos distrocoesos, né? Então, eles são, quando estão secos, essa caulinita se ajusta face a face e promove um adensamento nesses solos, o que pode até mesmo dificultar a penetração de água, né, e raízes em profundidade, né? Os latossolos e argissolos, em geral, são cauliníticos e oxídicos e possuem horizonte A moderado. Outra coisa importante, embora na Amazônia tenha uma floresta de grande porte, uma floresta de alto porte e com grande produção de biomassa, evidentemente que aí nós temos uma serapilheira, né, exuberante, temos aí uma grande quantidade de resíduos orgânicos em cima da superfície do solo. São folhas, galhos, frutos que caem das árvores e se depositam em cima na superfície do solo, criando lá uma camada de resíduos vegetais. Esses resíduos vegetais vão se decompondo lentamente ali na superfície do solo e vai promovendo a ciclagem de nutrientes no sistema, né? Então, os nutrientes são mineralizados desses resíduos, caem no solo, as raízes dessas plantas absorvem, joga de novo esse nutriente para a parte aérea, depois parte dessa parte aérea cai no chão, e aí esses nutrientes ficam ciclando no sistema. E outro aspecto importante os solos, claro, o horizonte A desses solos, eles têm um bom, vamos dizer assim, teor de matéria orgânica, se comparado aos solos do semiárido, mas não chega a ser um teor de matéria orgânica assim tão elevado, porque em condições tropicais úmidas, a velocidade de mineralização da matéria orgânica é muito grande. Então, você tem aí condição que favorece a mineralização da matéria orgânica. Então, você tem horizonte A moderado, horizonte A que não tem espessura muito grande, ele é melhor do que o do semiárido. O semiárido é horizonte A fraco, bem pequeno, pouco espesso e pobre em matéria orgânica. O horizonte A moderado já ele é um pouco mais espesso e é mais rico em matéria orgânica. Mas depois do A moderado, tem o A proeminente, né? H úmico, coisa desse tipo. Mas em regiões tropicais, onde a velocidade de decomposição da matéria orgânica é muito grande, então a gente tem aí a maioria com horizonte A moderado. Na Amazônia, a maior quantidade de nutrientes acumulada na biomassa da floresta do que nos solos, de modo que não há correlação entre a exuberância da floresta e a fertilidade dos solos. Gente, isso aqui é muito importante. Se vocês puderem aprender bem direitinho isso que está sendo dito nessa aula, é uma das coisas mais importantes dessa aula. Por quê? Porque muitas vezes a gente aplica um raciocínio da agricultura para a vegetação nativa, para a floresta, e nem sempre dá certo isso. E uma das coisas que não dá certo é nisso aí. Então, o que é que acontece? Na agricultura, quando a gente planta lá uma lavoura, aí, eu plantei lá uma lavoura de milho em um solo pobre em nutrientes, um solo de baixa fertilidade, o meu milho lá vai crescer pouco, vai produzir pouco. Então, a produção, a biomassa vegetal produzida dessa lavoura vai ter correlação direta com a baixa fertilidade do solo. Solos de baixa fertilidade, eu vou produzir pouco. Solo de alta fertilidade, eu vou produzir muito. Então, esse raciocínio da agricultura está correto.
Quanto maior a fertilidade do solo, maior a produção da lavoura. Quanto mais baixa a fertilidade do solo, menor será a produção da lavoura. Aí, às vezes, a gente pega isso e extrapola para a natureza. Aí a gente vai para a Amazônia, o Cerrado, a Caatinga, né, a Mata Atlântica, e aí a gente vai dizer, não, a Amazônia, que é o pulmão verde do mundo e tal, são solos de altíssima fertilidade. Os solos da Amazônia são tão férteis que faz com que haja essa floresta exuberante, de grande porte, com grande biomassa vegetal. Isso não é verdade. Isso não é verdade. Os solos da Amazônia, os solos do Cerrado, os solos da Mata Atlântica são solos de baixa fertilidade, porque são solos bastante lavados, bastante lixiviados, minerais extremamente intemperizados, mineralogia muito caulinítica e oxídica. Houve muita lavagem de metais alcalinos, alcalino-terrosos, de nutrientes. Então, na verdade, o que acontece é que os nutrientes já foram embora há muito tempo e no solo não tem mais nada. Os solos da Amazônia são muito pobres em nutrientes. E aquela floresta, ela apenas está sendo sustentada pela ciclagem de nutrientes que ocorre no sistema. Então, a floresta foi se formando à medida que o solo foi se formando, porque a formação do solo se dá concomitantemente à formação da floresta. Então, à medida que os minerais iam sendo intemperizados e soltava nutriente na solução do solo, tudo bem, uma parte era lixiviada, ia embora para o rio, para o mar, mas outra parte era absorvida pelos organismos, pela vegetação que ia também crescendo junto. Então, uma parte era lixiviada, mas outra parte era absorvida pela vegetação. Então, hoje em dia, o que a gente observa é que todo o estoque de nutrientes da floresta amazônica, ele está não no solo, mas está na biomassa vegetal, da parte aérea e das raízes das plantas. Então, quando você desmata uma floresta dessa, como a floresta amazônica, você desmata e você tira biomassa vegetal da área, queima esse material. Então, o que é que acontece? Você está acabando com os nutrientes em pouco tempo. Em pouco tempo, aquele sistema vai ficar pobre em nutriente e não vai ter nutriente no solo para financiar uma recuperação da floresta em quantidade adequada e suficiente. O solo é pobre e a floresta acumula grande quantidade de biomassa vegetal e também de nutrientes. Então, isso é válido não somente para a Amazônia, como também para o Cerrado, a Mata Atlântica. A gente vai ver daqui a pouco que no semiárido, a maior parte dos nutrientes não está na floresta, mas está no solo, que é exatamente o contrário. Não sei se vocês deram aí para compreender, quem tiver mais alguma pergunta sobre isso. Os solos da Amazônia são solos pobres em nutrientes. A maior parte dos nutrientes do sistema está na biomassa vegetal. Se você tira essa biomassa vegetal, queima ali o material, você está mineralizando todos esses nutrientes. Nos primeiros anos de cultivo, você vai produzir bem, por causa daqueles nutrientes ali da biomassa, mas logo, logo se esgota, com poucos anos, aqueles nutrientes se esgotam, e para produzir bem em solos da Amazônia, vai ter que adubar. Não tem jeito, vai ter que colocar adubo. Ok? Alguma dúvida? Então, esses solos eles vão precisar de uma atenção maior, em comparação com a gente aqui no semiárido, já que é mais fértil? Atenções diferentes. Porque a gente tem que avaliar os solos sobre os mais diferentes aspectos. Vamos falar agora no semiárido, e aí a gente vai fazer paralelos
entre solos da Caatinga e solos da Amazônia, tá certo? Certo. Gente, no semiárido nordestino, essa grande área que nós temos aqui no mapa, né, onde também se localiza a nossa universidade, a UFES, em Mossoró, com destaque que aqui no litoral norte do Rio Grande do Norte, o semiárido ele avança e vai até o mar. Vocês sabem que Mossoró fica a 40, 45 quilômetros aqui do litoral, mas se você for daqui para Tibau, Costa Branca, vocês vão ver que o semiárido ele vai até o mar. Aqui próximo do litoral norte do Rio Grande do Norte, você não tem aquela vegetação de Mata Atlântica que tem no litoral leste, né? O litoral leste nordestino é a região da Mata Atlântica. Você tem muita chuva, vegetação exuberante, inclusive o porte da vegetação é diretamente proporcional à quantidade de chuva que cai na região. Não é que a vegetação aqui, ela sozinha vai trazer chuva, mas é porque, à medida que o solo ia se formando a vegetação. Lembre-se que as plantas, elas transpiram, as plantas têm muitas folhas que transpiram, que precisam de água. As plantas precisam de água para sobreviver, Então, solos profundos que armazenam água, né, de regiões, né, que chove muito, vai ter como financiar ou bancar a sustentação de uma floresta. No caso do semiárido nordestino, é uma região que chove pouco, consequentemente, o grau de intemperismo dos minerais é pequeno, no semiárido você tem mais intemperismo físico e pouco intemperismo químico, porque tem pouca água, você tem água somente poucos meses do ano, 3 a 4 meses do ano, o balanço hídrico é positivo, e a maior parte dos meses no semiárido, o balanço hídrico é negativo. Então, sem água não tem reação química, sem água não tem intemperismo. Então, aqui, o grau de intemperismo dos minerais, das rochas e dos minerais do solo é baixo. Então, essa condição de pouca água, a temperatura é elevada. Tudo bem, a temperatura no semiárido é elevada, como também é elevada na Amazônia, e temperatura elevada sempre contribui para acelerar o intemperismo e a pedogênese. Só que não é só a temperatura que precisa de água, porque as reações químicas aí acontecem em meio aquoso. Então, no semiárido, os solos são mais rasos, os solos tendem a ser mais rasos, pouco profundos, o grau de intemperismo dos minerais é menor, então você tem uma situação bem diferente. A vegetação predominante é a de Caatinga, que é a vegetação típica de regiões com déficit hídrico acentuado durante a maior parte do ano. E dentro da vegetação Caatinga, você tem aí tem variações também, Caatinga hiperxerófila, Caatinga hiporxerófila, você tem, vamos dizer assim, vegetação de Caatinga bastante diferente também. Em alguns lugares onde o solo é um pouco mais profundo, aí você tem uma situação de uma vegetação um pouco mais exuberante. Quando você tem regiões de neossolos litólicos, né, que são solos muito rasos, aí a vegetação é bem rala. Inclusive, é muito comum, aqui no semiárido nordestino, você ter afloramento de rochas, você ter solo nu, solo descoberto. Quem viaja, por exemplo, de Mossoró para Natal, passando ali naquela região de Angicos, né, ali de Itajá até Angicos, você pode olhar de lado da pista, de um lado e de outro, que você tem uma vegetação de caatinga muito rala, de pequeno porte, não cobre bem o solo, né? Você tem solos extremamente rasos, em alguns locais, afloramento de rocha. Então, a vegetação de caatinga é uma vegetação que perde as folhas durante a época seca, as plantas, isso é uma defesa da planta,
para tentar sobreviver até chegar à próxima estação chuvosa, né? Agora, vocês sabem que aqui na Caatinga, quando começam as chuvas, aí você tem um verde muito grande. Quando começam as chuvas, muitas sementes que estavam no solo, elas de plantas herbáceas, porque na Caatinga você tem árvores são de pequeno porte. As árvores da Caatinga são árvores de pequeno porte. Você tem essa vegetação arbustiva, mas também na Caatinga você tem muita vegetação herbácea. Muita vegetação herbácea na Caatinga, das mais diferentes espécies, e essa vegetação herbácea, quando começam as primeiras chuvas, essa vegetação herbácea começa a brotar da terra, e aí começa a ter pasto para o gado, alimento para os animais. As plantas que durante a seca, porque assim, durante a seca, durante a seca, essa vegetação herbácea de pequeno porte, ela morre, todas elas morrem, mas as sementes ficam no chão, né? E quando vem a chuva, brota e ressuscita de novo, como diz o ditado, né, popular, ressuscita, né? No caso da vegetação arbustiva, caem as folhas, como, por exemplo, aí na Jurema, que é uma das principais árvores aí da Caatinga, você tem aí uma situação de perde as folhas durante a seca, mas quando vem a chuva, aí ela brota de novo, novos ramos, novas folhas. Então, a vegetação de Caatinga, ela cresce poucos meses no ano, depois para o crescimento, depois volta a crescer de novo. Então, vocês imaginam aí que a recuperação de uma floresta de Caatinga, se você desmata uma área sob Caatinga, e se você depois quiser reflorestar de novo, isso é muito lento, é muito demorado, porque as plantas, mesmo que você plante mudas de plantas nativas e tal, mas isso é muito lento por causa da pouca quantidade de chuva. Um processo de irrigação, coisa desse tipo, é claro que vai ajudar, né? Mas a vegetação de Caatinga, o sistema de Caatinga, ele é muito frágil. É muito frágil. Quando você desmata essa área de Caatinga, então, para poder recuperar de novo, é muito difícil, é muito lento. O solo tem nutrientes para bancar essa rebrota, para bancar essa recuperação da vegetação, mas a passos lentos, muito lentos, por causa da pequena quantidade de chuva na região. Embora a temperatura dessa região semiárida seja elevada, a falta de água diminui a intensidade de decomposição das rochas e a atividade dos organismos, afetando o intemperismo e a pedogênese dos solos. Então, é muito importante isso. Essa pequena quantidade de água desacelera todos os processos de intemperismo e de pedogênese e também desacelera a atuação dos organismos. Tanto micro-organismos como plantas, você vai ter aí, na época seca, a maioria morre, e outra parte fica aí em estado de latência, esperando a próxima estação chuvosa para poder reviver de novo, né? Em relação aos solos sobre Caatinga, algumas pessoas que não conhecem o semiárido pensam, principalmente pessoas do Sudeste, do Sul, que nunca leu sobre solos do semiárido e nunca conviveu aqui, acha que no semiárido só tem pedra, acha que no semiárido só tem neossolo litólico, porque no semiárido só tem neossolo litólico, solo raso, cheio de pedra, afloramento de rocha, mas não é bem assim. O semiárido é a região que tem a maior pedodiversidade do Brasil. Vocês sabem daquele conceito lá da biologia chamado de biodiversidade, diversidade de plantas, diversidade de animais, de espécies animais de um local, de uma região,
diversidade biológica de plantas, diversidade biológica de micro-organismos, também existe a pedodiversidade, ou seja, a diversidade de solos. Então, a região semiárida brasileira é a região que você anda a curtas distâncias e você encontra solo de tudo quanto há. Você encontra muitos solos diferentes no semiárido. Nós temos aqui o melhor lugar para dar aula de campo, de gênese, morfologia e classificação de solos é no semiárido, porque você anda a curtas distâncias e você vai se deparar com solos muito diferentes. Enquanto, por exemplo, que na região do Cerrado, você anda quilômetros e quilômetros, o solo é tudo uma coisa só. É tudo uma coisa só, não muda muito. Mas no semiárido, não, você tem solos muito diferentes. Inclusive, no semiárido, né, na região sob Caatinga, os solos sob Caatinga, muito intemperizados, como os latossolos, estão relacionados a rochas pissamíticas, que são rochas que se alteram com facilidade e com materiais de origem pré-intemperizados. O que é que isso significa? Bom, no semiárido, como chove pouco, então, naturalmente, a gente espera solos muito jovens, pouco desenvolvidos e rasos, como os nossos solos litóricos, luvissolos. Só que a coisa não é bem assim. Os fatores de formação do solo são 5. Você não pode achar que só chuva, só clima que vai determinar as coisas, não. Existe também o material de origem. O material de origem também é importante, não somente o clima. Por quê? Você tem, por exemplo, o que é que são rochas pissamíticas? Esse termo aqui, pissame, vem de areia. Rochas pissamíticas são arenitos. São rochas que se decompõem tanto fisicamente como quimicamente com muita facilidade. Os arenitos são facilmente intemperizados, eles se decompõem, sofrem tanto intemperismo físico quanto químico com muita facilidade. Então, mesmo que no semiárido você não tenha aí muita atuação do clima, mas o pouco que tem já é suficiente para promover aí a formação de latossolos, de argissolos, que são solos bastante desenvolvidos. E outra coisa, é comum também, no semiárido, você ter em alguns locais solos formados a partir de materiais de origem pré-intemperizados. Você sabe que existem solos autóctones e solos alóctones. Os solos autóctones são solos cujo material de origem é a rocha subjacente, é a rocha que está lá embaixo. É o material de origem que deu origem àquele solo. Mas também nós temos solos alóctones, que são solos que o material de origem dele não é a rocha subjacente, mas é um material que veio transportado de outra região e depositado ali naquele lugar, como acontece com os neossolos flúvicos, e acontece também com muitos argissolos e latossolos derivados de sedimentos do grupo Barreiras. Então, aqui na região nordestina, aqui mesmo nessa região de Mossoró, caminhando aqui em direção ao litoral, Icapuí, Tibau, Areia Branca, Grossos. Então, nessa região aqui, você tem latossolos e argissolos derivados de sedimentos do grupo Barreiras, como também tem ao longo do litoral leste nordestino, argissolos e latossolos derivados de sedimentos do grupo Barreiras. Sedimentos que foram intemperizados mais para dentro do continente e os processos erosivos trouxeram eles para próximo do litoral. Então, por isso que você tem, por exemplo, e no caso dos latossolos, ele ocupa aí 19,4% dos solos da região sob Caatinga. Quando a gente diz aqui, a gente está considerando toda a região semiárida de todos os estados brasileiros. É claro que isso varia de local para local.
se você for no Seridó norte rio-grandense, aí você praticamente nem vai encontrar latossolo. No Seridó norte rio-grandense, você vai encontrar muito neossolo litólico e luvissolo crômico órtico. Né? Então, você vai encontrar muito. Mas se você vem aqui na Serra do Mel, que é um clima semiárido, aqui próximo de Mossoró, próximo do litoral, mas é semiárido, aí lá na Serra do Mel só vai dar latossolo, vai dar muito latossolo. Então, e em outras regiões, lá do Maranhão, regiões do Piauí, no Piauí tem muito latossolo, em todos os estados nordestinos você encontra latossolos no semiárido, não é só no litoral, não, no semiárido também. Então, os latossolos ocorrem bastante na região semiárida, os neossolos litólicos, né, vem aí, praticamente empatado com os latossolos. Esses neossolos litólicos, eles ocorrem sob caatinga hiperxerófila, principalmente em relevo mais fortemente ondulado. O relevo fortemente ondulado dificulta o aprofundamento do perfil do solo. Regiões de topografia acentuada, relevo ondulado e fortemente ondulado, você tem dificuldade para formar latossolo e argissolo. Os latossolos e argissolos já se formam num relevo menos movimentado e também em relevo plano. Agora, os neossolos litólicos, eles estão mais associados a esse relevo fortemente ondulado e dificulta a prática agrícola nos neossolos litólicos. Os neossolos litólicos são solos muito difíceis de serem cultivados porque eles são rasos, e por serem rasos, não armazenam muita água. Então, logo, qualquer veranico, parou de chover, então, rapidinho, eles ficam secos. Não tem como armazenar água no perfil do solo para poder sustentar uma vegetação de grande porte. Solos rasos, você tem vegetação de pequeno porte. Solo profundo, você tem vegetação de alto porte. Então, esses neossolos litólicos, eles têm uma boa fertilidade, né, mas eles têm essa limitação física de ser solo raso, muitos deles são pedregosos. Né? Então, você tem também os argissolos amarelos e vermelhos amarelos, também em grande quantidade, lovissolos, né? Lovissolos. Esses lovissolos também têm horizonte bitextural, assim como os argissolos, e com a diferença de que os luvissolos são mais férteis. Eles têm argila de atividade alta e têm saturação por bases elevada. Então, enquanto os latossolos e os argissolos são solos pobres em nutrientes, os luvissolos são solos ricos em nutrientes. Esses luvissolos, eles ocorrem na paisagem semiárida muito associados aos neossolos litólicos. Então, o que é que acontece? Quando o relevo é mais acidentado, a declividade é maior, aí forma neossolo litólico. Quando a declividade é menos acidentada, é menos ondulada, é um pouco mais suave, um pouco mais tendendo a plano, né? Quando é suave e ondulado, aí forma o luvissolo. Então, no semiárido nordestino, eles estão muito associados. Neossolo e luvissolo estão muito associados. O relevo é quem vai determinar se vai formar neossolo litólico ou se vai formar o luvissolo. Você também tem neossolo quartzarênico em várias áreas, neossolos quartzarênicos. O importante é você conhecer o mapa de solos de cada estado. Tem aí nas bibliotecas, nas internets, os levantamentos de solos feitos pela Sudene, pela Embrapa Solos e pela Sudene, no final da década de 60 e início da década de 70. Então, tem o mapa de solos do estado do Rio Grande do Norte, mapa de solos do estado da Paraíba, de Pernambuco, do Ceará, e por aí vai. Então, e nesses mapas de solos, são mapas na escala de 1 para 500 mil, não são muito detalhados, mas são os mapas, os levantamentos de solo que permitem
a gente fazer essas contas e saber a proporção de cada solo em relação ao todo. Então, você também tem neossolo quartzarênico, planossolo, neossolo regolítico e cambissolo. Então, você tem vários tipos, né, de ordens de solo no semiárido. E, ao contrário da Amazônia, no semiárido nordestino, a maioria dos nutrientes está presente no solo, dada a pequena produção de biomassa da caatinga e a pouca intemperização dos solos. Então, no semiárido, os solos são mais ricos em nutrientes do que na Amazônia. Na Amazônia, o solo é pobre em nutrientes e tem muito nutriente na biomassa vegetal. Já no semiárido é o contrário. Pouco nutriente na biomassa vegetal, por quê? Porque a quantidade de biomassa vegetal é pequena. Pequena por quê? Porque chove pouco. Onde chove pouco, tem pouca biomassa vegetal. Mas os solos do semiárido, eles têm um estoque maior de nutrientes, com exceção dos latossolos e argissolo. Por quê, gente? Argissolo e latossolo, por definição, já são solos mesmo, pobres em nutriente em qualquer lugar. É claro que você tem lugares, né, que tem pobres menos pobres do que outros. Tem pobres menos pobres do que outros, né? Então, isso tem esse detalhe. Aqui, perto de Mossoró, ali na região de Zé da Volta, antes de chegar em Açu, lá na borda aqui da Chapada, você tem ali alguns latossolos que têm, vamos assim, uma fertilidade melhor, porque recebe muita contribuição do calcário que está muito próximo. Então, você tem aí latossolos e argissolos no semiárido, que são pobres, mas alguns deles, não são todos, mas alguns deles são menos pobres do que em outros locais. A grande dificuldade do semiárido é a questão de água. A questão de água para poder você ter uma boa produção agrícola e com regularidade. E no semiárido, uma coisa fundamental, de grande importância, não está listado aqui, porque tem, em termos percentuais, em relação ao total, não é muito grande, mas são os solos de várzea. Os neossolos flúvicos, que são os solos de várzea, são assim, solos filés, são solos muito bons, né, que permitem bastante a sobrevivência do homem do campo. As cidades, as atividades rurais no semiárido, elas são muito atreladas, né, e realizadas próximos aos rios, próximos aos açudes, próximos às barragens, por causa da fonte de água, e no caso da proximidade dos rios também, pelas várzeas que normalmente têm boa fertilidade. Os neossolos flúvicos são os solos de várzea, então são pequenas ilhas aí de prosperidade, onde você tem como produzir forragem, tem maior disponibilidade de água, então permite uma maior sobrevivência de agricultores no campo, né, no campo. Então, esses são os solos do semiárido, com essas características. Alguém quer fazer alguma pergunta, alguma colocação sobre os solos do semiárido? Então, vamos aqui para o domínio dos mares de morros florestados. Essa região dos mares de morros florestados é toda essa região aqui que compreende a Mata Atlântica, aqui, que fica no leste, no litoral leste nordestino, descendo aqui para a região sudeste. No sudeste, ela avança bastante para dentro do continente, né? E tem aqui uma região grande aqui, nessa região avança bastante e vai até o Rio Grande do Sul. E essa região, principalmente, do Nordeste até o Sudeste, né? Do Nordeste até o Sudeste, quase toda essa região já foi quase toda devastada, e desmatada para plantar café e cana-de-açúcar. Cana-de-açúcar mais para o Nordeste e café mais para o Sudeste.
E foi terrível isso, porque os agricultores do passado, dessa época aí colonial, eles não usavam fertilizante de qualidade nenhuma, não aplicava a lei da restituição, né, que tinha que repor os nutrientes do solo que são exportados pelas colheitas, e esses agricultores, né, faziam uma agricultura extrativista, minerava o solo, esgotava todos os nutrientes. Então, chegava na Mata Atlântica, desmatava aquela área, né? E você tinha no solo ainda muito nutriente proveniente da serapilheira, daqueles resíduos vegetais ali da mata. Mas aí começava a plantar cana-de-açúcar, café. Então, nos primeiros anos, nas primeiras colheitas, tinha boas colheitas, né? E até iludia as pessoas, achavam, esses solos são muito férteis, permitem uma boa colheita. Pelo contrário, aqui na Mata Atlântica é a mesma coisa da Amazônia, a mesma coisa do que a gente falou para a Amazônia. Os solos são pobres em nutrientes. Os solos da Mata Atlântica são extremamente pobres em nutrientes. Os nutrientes que existem no sistema, eles estão na biomassa vegetal. Então, você desmata essa área, aí começa a praticar a agricultura. No início, nos primeiros anos, vai produzindo bem, por causa, né, desses nutrientes que ficou aí nos resíduos vegetais. Mas se você é só colhendo, de onde se tira e não se repõe, vai esgotar a fertilidade, vai esgotar os nutrientes. Então, o que acontece? Aí, depois de alguns anos, as terras ficavam com baixa fertilidade, se esgotavam os nutrientes, a produtividade do café, da cana-de-açúcar caía, então eles abandonavam essa área, ia desmatar uma área nova, né, para poder plantar em outro lugar, e nesse negocinho, nessa conversa, desmataram a Mata Atlântica quase toda do Brasil. Né? Do Brasil, nós temos hoje pouca Mata Atlântica por causa dessa agricultura de mineração, de extrair tudo que tem no solo, esgotar, o solo ficar esgotado, esgotar a fertilidade do solo, não aduba com nada, não repõe nada, não tem fertilizantes orgânicos nem minerais que aplicam no solo, então isso fez com que desmatasse a Mata Atlântica quase toda do Brasil. Esse domínio de mares de morro florestado compreende uma faixa de solos em relevo acidentado, né, ao longo da costa leste brasileira. Por que chama mar de morro florestado? Porque essa região, vista de uma posição mais alta, como, por exemplo, de avião, você andando de avião nessa região, várias vezes que eu estava passando de avião nessa região, de dia, né? Claro, de noite não dá para ver, mas de dia, eu gostava de olhar pela janela e realmente lembra as ondas do mar, porque você tem aqueles morros, depressões e morros, depressões, então de longe lembra aquela irregularidade ali das ondas do mar. Por isso que chama mar de morros florestados. E é tudo morro desmatado. Em poucos locais você ainda tem a Mata Atlântica original, mas a maioria já foi desmatado. Você tem um pasto, uma graminhazinha rala, uma vegetação secundária de gramínea, muito pequenininha e rala, que não cresce. Por que não cresce? Porque o solo não tem mais nutriente. O solo não tem mais nutriente. Para recuperar a área degradada da Mata Atlântica, tem que fazer adubação. E aí, uma coisa importante que vocês precisam é saber, não somente agrônomos, mas também engenheiros florestais, que vão trabalhar com recuperação de áreas degradadas, não é necessário apenas se preocupar com as espécies vegetais, vamos plantar plantas nativas, quais são as melhores espécies para plantar em cada área, a espécie que vai crescer rápido, fazer uma boa cobertura vegetal, não sei o que lá. Tem que saber também a fertilidade desses solos. Não é só jogar a muda lá e apelar que tenha água, não. Você pode até botar a muda de planta nativa, pode até você fazer isso no início da estação chuvosa, que é o período recomendado para aproveitar a chuva,
Mas não é só isso, tem que ter nutriente. Tem que ter nutriente, porque essas mudas, elas vão crescer, e essas árvores, essas plantas vão crescer, e precisa de nutriente. E cadê? O solo vai ter nutriente para bancar isso? É igual você também desmatar neossolos quartzarênicos, as dunas dessa região. A região de Mata Atlântica também é uma região que tem bastante dunas. As dunas são neossolos quartzarênicos. São solos extremamente pobres em nutrientes, e além disso ainda tem um problema que eles são excessivamente drenados. Os principais solos da Mata Atlântica são latossolos e argissolos, amarelos e vermelho-amarelos, mas você também tem muito, né? Você também tem muito neossolo quartzarênico. Inclusive, nessa região da Mata Atlântica, os latossolos e argissolos, eles são melhores para a cana-de-açúcar, porque eles retêm mais água. A cana-de-açúcar sofre menos déficit hídrico. Mas, no caso dos neossolos quartzarênicos, é um problema para sustentar a cana-de-açúcar. A produção cai demais, porque a cana-de-açúcar em neossolo quartzarênico sofre muito déficit hídrico durante os períodos de estiagem, porque é um solo excessivamente drenado, não retém nada de água, só tem areia. Então, tudo isso tem influência, tem importância, né, nessa questão aí dos solos, do manejo, de que culturas vai fazer. Então, em todo o programa de recuperação de área degradada, você vai plantar culturas e espécies e tal. É muito importante se preocupar também com a questão da química do solo. O Morro do Careca, lá em Ponta Negra, ali é neossolo quartzarênico. Aquela vegetação que ainda tem ali de lado, ali é vegetação nativa, que se formou ao longo da formação do morro. Agora, aquilo ali, aquele areião ali, não tem nutrientes. A água bate ali em cima e lava tudo para as camadas mais profundas. Então, para regenerar, quando você chega numa região de duna, de neossolo quartzarênico, se você desmata aquela duna, é difícil de regenerar aquela vegetação. Por mais água que tenha na região, e chove bem no litoral leste brasileiro, chove bem, mas no solo quartzarênico não tem nutriente para bancar, para financiar esse crescimento, né, essa recuperação da vegetação. Então, isso deve ser levado em conta. O clima da região é quente e úmido, o que favorece os processos de intemperismo e pedogênese, e a manutenção de uma floresta tropical subperennifolia. Então, na Mata Atlântica, você também tem uma floresta muito exuberante, tem muita semelhança, né, da Mata Atlântica com a Amazônia. Os horizontes belatossólico e bitextural dos latossolos e argissolos, em geral, são mais amarelos e mais avermelhados, e mais bem estruturados e mais resistentes à erosão do que o horizonte C. É muito comum nessa região do litoral, quem já viajou na BR-101, viaja aí na BR-101 de Natal para Recife, e vocês vão ver que a própria BR, ela corta, né, esses solos. Tem locais que você está andando na BR e olha assim de lado, vê aquele paredão bem grande, o solo lá em cima. Os solos dessa região do litoral, da Mata Atlântica, são solos que têm um horizonte C muito profundo. Tem o horizonte A e B, que já são profundos, mas o horizonte C, né, é mais profundo ainda, e alguns até expõem o horizonte CR. Então, nesse caso, são solos que, se você cortar, se você desmatar, né, nesses morros com declividade acentuada, então ele causa muito problema de erosão, E aqui e lá a gente tem notícia, né, na época da chuva, na época da estação chuvosa, desceu terra de cima do morro, casa caiu, teve problema de queda de terra do barranco da estrada, despencou, caiu terra na estrada.
porque quando eles cortam o barranco para poder fazer a estrada, do mesmo jeito acontece também em algumas serras, né? Você para subir a serra, para fazer a estrada, para subir a serra, você tem que cortar aquele barranco de estrada. E aquele barranco de estrada fica exposto. O que é exposto ali é o horizonte C. O horizonte C, o horizonte CR, que não tem estrutura nenhuma. É facilmente erodido. E aí vai dar problema de deslizamento de terra, soterramento de pessoas, soterramento de casas, porque o relevo é muito acidentado e quando você tira a vegetação que protege esse barranco, esse morro fica exposto, essa terra nua exposta à chuva, né? Então isso facilita a queda de barranco, né? Então são solos muito pobres em nutrientes, como da Amazônia. Ok? Alguma dúvida, gente? Dentro dessa região aqui da mares de morro florestados, nós temos aqui os solos dos tabuleiros costeiros, né? Esses solos dos tabuleiros costeiros, que ficam dentro desse domínio da Mata Atlântica, eles têm essa característica de coesão, formando um horizonte fragipan ou até duripan, que são horizontes, né, B, de latossolos e também de argissolos, com muita força de coesão entre as partículas, o que dificulta, muitas vezes, a penetração de água e raízes em profundidades, né? Então, você tem esse adensamento subsuperficial aí desses solos, né? Nos solos dos tabuleiros costeiros aqui dentro desse domínio da Mata Atlântica. E, para terminar, vamos falar aqui sobre o Cerrado, né? O Cerrado brasileiro é essa região aqui do Planalto Central, pega aqui vários estados, não é só do Centro-Oeste, você pega a parte aqui de Mato Grosso, parte do Mato Grosso do Sul, parte do Maranhão, parte do Piauí, parte da Bahia, parte de Minas Gerais, né? E por aí vai. Então, essa grande região aqui do Cerrado, até um pedacinho de São Paulo também, essa grande região do Cerrado é a região do Planalto Central e é a região onde tem os piores solos do Brasil do ponto de vista de química e fertilidade do solo. São solos extremamente pobres em nutrientes, é uma pobreza generalizada de nutrientes e são ricos em alumínio trocável, o qual causa acidez do solo e também toxidez para as plantas. Mas do ponto de vista de física do solo, de facilidade de mecanização, por ter relevo plano, de ter solos bem estruturados, solos bastante friáveis, solos muito friáveis em relevo plano, isso favorece muito a mecanização. Então, o agronegócio brasileiro, que produz aí milhões de toneladas de grãos por ano, ele se concentra principalmente aqui nessa região do Cerrado, né? Porque são solos muito bons do ponto de vista de física do solo. As deficiências na área de fertilidade são facilmente corrigidas por meio de calagem, gessagem e adubação. Então, o Cerrado localiza-se no Planalto Central do Brasil e apresenta vegetação de savana chamada de cerrado. A vegetação do cerrado ela é intermediária entre a Caatinga e a Amazônia. O porte da vegetação de cerrado é menor do que da Amazônia, mas é maior do que a Caatinga. A temperatura da região do cerrado não é muito diferente da temperatura verificada na Caatinga e nos mares de morro florestados. Regiões tropicais, as temperaturas estão muito niveladas por cima, né? Mesmo na região que seja menos quente, mas é suficiente para ter muito intemperismo. Então, no Cerrado, a chuva, a precipitação pluviométrica é intermediária entre a Caatinga e a Mata Atlântica, ou entre a Caatinga e a
Amazônia. Então, o Cerrado chove mais do que na Caatinga e chove menos do que na Amazônia e menos do que na Mata Atlântica. Mas a quantidade de chuva do Cerrado é suficiente para uma agricultura de sequeiro de sucesso. Enquanto no semiárido, a agricultura de sequeiro é extremamente arriscada e, na maioria das vezes, não dá certo, porque tem pouca chuva, mas no Cerrado, a grande maioria, esses milhões de toneladas de grãos do Cerrado, que é produzido no Cerrado, e hoje não se produz só grão no Cerrado, produz também muito algodão e muita cana-de-açúcar está sendo produzida no Cerrado. Então, a maioria dessas culturas é de sequeiro, não é irrigado, não. Tem irrigação também no Cerrado, mas a grande maioria, quase tudo, é de sequeiro. É de sequeiro e, inclusive, no Cerrado, eles conseguem até mesmo tirar 2 safras durante esse período da estação chuvosa. Tem a safra da cultura principal e depois tem a safrinha, que eles chamam, que aí eles plantam cultivares com ciclo mais curto para dar tempo a ela crescer e produzir durante o final da estação chuvosa. Grande parte do Cerrado é constituída de chapadões com relevo plano a suave e ondulado, permitindo a atuação dos fatores bioclimáticos sobre o material de origem por tempo prolongado, de modo que as taxas de intemperismo e de pedogênese são maiores que as de erosão. Então, região plana dessa favorece muito os processos de intemperismo e pedogênese, o aprofundamento do perfil do solo, a chuva que tem lá, mesmo sendo menor do que na Amazônia, mas maior do que na Caatinga, é suficiente para ter a lixiviação de sílica e de metais alcalinos e alcalino-terrosos. Então, são solos bastante pobres em nutrientes. Os materiais de origem dos solos do Cerrado também são pobres em nutrientes. Então, matéria-prima, que é o material de origem, é pobre em nutrientes. Processos de intemperismo, de pedogênese super intensos. Então, tudo isso leva à formação de solos pobres em nutrientes, solos ácidos, solos ricos em alumínio trocável e solos de baixa CTC. Os principais solos que ocorrem na região do Cerrado são os latossolos, quase metade dos solos do Cerrado são latossolos. Depois aqui, argissolos e neossolos quartzarênicos. Então, só se você contar só esses 3 primeiros, já vai dar aí quase 80% dos solos do Cerrado. Aí você também tem em alguns locais neossolos litóricos, plintossolos, cambissolos, né? Mas a grande maioria é de latossolo. É uma região muito plana. Quem já andou de carro no Cerrado, as estradas aqueles retões, é muito reta, você não vê o fim. Você olha para aquelas culturas, aqueles terrenos, aquelas propriedades, você se perde no horizonte. Você não vê o fim, você não tem esses morros, essas coisas todas. É uma região de relevo bastante plano, lá no Planalto Central. Né? Então, são solos muito dessilicatados, né? Muita lixiviação de sílica, muito intemperismo, são solos mais ricos em gibsita. A gibsita é o óxido de alumínio, né, mais intemperizado que tem. O mineral mais intemperizado que tem na fração argila dos solos é a gibsita. Então, entre os minerais, é o mais velho entre os mais velhos. Né? Então, você também tem presença de caulinita, etc. Né? Então, essa região do Cerrado é uma região que, em termos de fertilidade natural, é péssima. Fertilidade natural é 0. Não poderia existir o pior solo no mundo do que os solos do Cerrado, do ponto de vista de química e fertilidade do solo. Mas, por outro lado, não poderia ter melhor solo no mundo do que os solos do Cerrado, do ponto de vista de física do solo, porque são friáveis, são bem drenados, são planos, são ótimos, excelentes para a mecanização agrícola. E aí, na prática, gente, os agricultores preferem problemas químicos do que problemas físicos, porque os problemas físicos
eles são mais difíceis de superar, de corrigir, né, e de conviver com eles. Agora, problema químico de acidez do solo, deficiência de nutriente, toxidez por alumínio, essas coisas são facilmente corrigidas por meio de calagem, gessagem e adubação. Então, por isso que o cerrado brasileiro hoje é o celeiro de produção de grãos do Brasil, e se for contar com a fertilidade natural dele, não vai produzir nada. Mas aí os agricultores constroem a fertilidade desses solos por meio de práticas corretivas, né, de aplicação de corretivos e fertilizantes. Alguma pergunta, gente, sobre o cerrado? Bom, existem outros domínios pedobioclimáticos que a gente não vai entrar em detalhes. Na apostila que essa apostila está publicada no SIGA-A, o professor André Moreira publicou, eu emprestei para ele na época, e ele publicou no SIGA-A, então vocês podem baixar lá do SIGA-A essa apostila, onde tem mais detalhes, e tem aí de outros domínios pedobioclimáticos. Tem aqui o Planalto das Araucárias, né, que lá do sul do país, compreendendo aí uma parte grande aqui do Paraná, né, você tem também os Pampas Gaúchos, né, lá no sudoeste do Rio Grande do Sul, uma região muito ocupada aí pela pecuária no Rio Grande do Sul, inclusive uma região que é muito mais sensível à desertificação, né? E também tem as áreas de transição. E essas coisas aí, a divisão de um domínio pedobioclimático para outro não é abrupta, não. Você tem essas áreas listradas aqui, todas são áreas de transição. Inclusive aqui, por exemplo, no Rio Grande do Norte, você tem o litoral leste, domínio de mares de morro florestado, você tem uma região que a gente chama de agreste, e depois vem o sertão, litoral, agreste e sertão. Então, nesses estados nordestinos aqui, é muito comum aqui, quando você caminha de leste para oeste, você tem o litoral, essa faixa estreita de terra, onde chove muito, onde tem a Mata Atlântica, domínio de mares de morro florestado, e aí você tem uma região de transição, que é o agreste, que chove menos do que no litoral, mas chove mais do que no semiárido, do que no sertão. Tudo isso vai modificando e influenciando o tipo de vegetação, o tipo de solo. E depois vem a caatinga na região semiárida. Então, você tem aí esses domínios